Segundo livro de Crônicas. Vamos abrir no capítulo 29. Amém? 29. Glória a Deus. Olha assim do lado e diga: irmão, Deus quer forjar em você reino, sacerdócio e profeta. Deus quer dar a você 3 ministérios: reino, sacerdócio e profeta. Isso é um direito que você tem através da cruz de Cristo. Amém? Mas, diga assim, depende de você. Se você quer receber, você vai ter que lembrar quem teve sexta-feira. Você vai lembrar da primeira coisa que o rei Ezequias fez. A Bíblia diz que ele abriu, tá? Abriu o que Acaz, seu pai, fechou. O que Acaz fechou? O templo. E ele abriu. Do versículo 1 até o versículo de número 11, ele abriu o templo. Diga para o seu irmão: você veio hoje com o coração aberto? Porque o teu templo, o teu coração tem que estar aberto. Se tiver fechado, não tem sacrifício. Amém? Você já viu alguém com o coração fechado fazer alguma coisa? Não, né? Então, quando o coração está aberto, você é capaz de sacrificar por alguém, por alguma coisa, né? Quando você fica com o coração fechado, o que é que você faz? Ah, não estou nem aí. Não é assim? Então, o pai de Ezequias, o rei, ele fechou o templo. Ezequias abriu o templo. Mas não fez só isso. Ele tirou o que era mal e colocou o que era bom lá dentro. Amém? Porque Acaz pegou os utensílios do templo. Eu estou só resumindo para o pessoal que não veio na sexta. Acaz pegou os utensílios do templo e fez o quê? Destruiu. E quando ele destruiu os utensílios do templo, ele fechou o templo e deixou lá tudo sujo. Quando Ezequias assumiu, ele abriu o templo, mandou purificar o templo, mandou restaurar a porta do templo e mandou que eles ressarcissem tudo que havia sido destruído. Amém? Então o que é que os sacerdotes e levitas fizeram? Eles entraram, limparam, purificaram, deixaram tudo limpinho, tiraram o que era imundo lá de dentro, jogaram bem longe, pegaram obra de artífice, fizeram todos os utensílios que haviam sido destruídos, refizeram, puseram no seu devido lugar. Amém? Até aí todo mundo entendeu? Pronto. Aí ele deu uma ordem, veja aí. Versículo 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Amém? Então, ele vai, presta atenção nisso, ele deu a ordem dizendo, vocês foram escolhidos para andarem, para estarem na presença de Deus. Quem aqui entende que quando acorda, até a hora que vai dormir, a noite toda, está na presença de Deus? Levanta a mão. Deus vê todas as coisas? Então, você sabe que anda na presença de Deus. Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Por quê? Porque você quer salvação, não quer? Você não quer a salvação da sua alma, da sua família? Então você vai ter que andar na presença de Deus, sabendo que você está na presença de Deus. Tem muita gente que eu acho que está nesse mundo assim à toa. Tem muita gente nesse mundo que parece que pensa assim, não, Deus não está me vendo. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Eu vou fornicar, eu vou adulterar, eu vou mentir, eu vou roubar, eu vou fazer tudo de errado, porque Deus não vê essas coisas. Vê todas as coisas. Amém? Então, por que tem pessoas que se dão mal? Porque elas estão na presença de Deus, fazendo o que é mal aos olhos de Deus. Eu falei do rei Acaz,
que fez o que era mal e morreu numa situação ruim, não foi? Então, veja, todos os reis que fizeram o que era mal, pereceram. E todos os reis que fizeram o que era certo, o que era reto, prosperaram. Amém? Então, se você quer salvar sua alma, lembre-se, cada segundo da sua vida você está na presença de Deus. Amém? E você veio ao lugar que leva o nome do Senhor. Diga, esse é o lugar que leva o nome do Senhor. Diga, eu trouxe o altar do sacrifício, que é o meu coração, o templo e morada do Espírito. Amém? Agora, teu coração tem que estar puro. A Bíblia diz que só os puros de coração verão a Deus. Diz para o seu irmão, só os puros de coração verão a Deus. Por que ele não disse puro de outra coisa? Porque o coração é o altar do sacrifício. É o templo e morada do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em lugares sujos, vasos imundos. Amém? Então, se o coração não estiver limpo, não tem a presença do Espírito de Deus lá. Se você não tiver o Espírito Santo, você não está selado. Sexta-feira eu falei isso. Quando uma carta é selada, ela vai para... Só quem pode abrir por lei, quem é? O destinatário. É um crime abrir uma carta de outra pessoa. Quem sabe disso? Um e-mail, uma carta, um WhatsApp, né? Uma mensagem no Message. Você não pode. É do outro. Não é seu? Quem aqui tem mania de pegar o celular do outro? Está errado. Aí fica olhando, né? Mulher gosta de fazer essas coisas. Homem também, né? Ficar olhando. O que a mulher... Né? Não pode. Diga, não pode. Você é crente? Você é crente? O marido é crente? Lá em casa ninguém tem negócio de senha. Eu não tenho. Não tenho. Meu celular pegou e faz só assim, L. Pronto. Não tem senha. Todo mundo sabe. Todo mundo. Vocês estudam estão sabendo. O Brasil todo agora. Ó. Porque eu não tenho um negócio de senha. Por que eu não tenho? Porque eu não tenho o que esconder. Amém? Então, quando você está com a vida direitinha, você não tem o que esconder para aquele negócio de senha. Tá? Também, se você não tem o que esconder e não tem senha, por que o outro vai fuçar no seu telefone? Para quê? Diga assim, que curiosidade é essa? Amém? Diga assim, me respeite. Tá? A minha privacidade. Amém, pessoal? Entenderam isso? Então, veja só. Nós somos chamados por Deus para purificar o coração. Nós não somos chamados por Deus para uma vida qualquer. Nós estamos na presença do que é perfeito, que é Deus. Então, observe bem a ordem dele. Não sejais negligentes, versículo 11, pois Deus escolheu vocês para andarem diante dele, para o servirdes, serem seus ministros e queimar incenso. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, fala no meu coração e me ensina a tua palavra. Diga amém. Pode sentar. Aí levantaram-se os levitas, todos eles. E a Bíblia diz no versículo 15, pula aí para o versículo 15. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E aí a Bíblia diz, verso 16, os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundície que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, como todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Amém? Ou seja, deixou tudo em ordem, deixou tudo organizado. Tudo está organizado agora. Mas calma, ainda faltava uma coisa. Versículo de número 20. Estabelecimento do culto. Amém? Irmão, o que adianta você organizar, fazer um organograma da sua vida espiritual, do como você vai se comportar daqui para frente, quando você não estabeleceu culto a Deus na sua vida?
Bispo, como é que eu estabeleço o culto a Deus? Primeiramente, quando eu percebo que o culto a Deus não é uma liturgia que me consuma. Não, é algo que eu tenho prazer. Amém? É algo que eu tenho alegria. Deus não aceita nada de mau grado. Você aceita? Não, Deus também não. Então o culto a Deus é algo que me dá prazer, que me dá alegria. Deus quer que eu faça com alegria, com contentamento. Nada pesaroso, nada por forçação de barra. Quando você está forçando, é porque a coisa não está ainda fazendo parte de você. Amém? Aí, pastor, então é melhor eu deixar e ficar na minha mesmo, porque esse negócio de forçação de barra não dá certo. Irmão, quem quer a salvação? Então é melhor você entender o conselho lá de Lucas 14. Diz assim, força para entrar. Amém? Força para entrar. Ou seja, nós não podemos, nós não devemos não fazer força. Nós temos que fazer força. O reino de Deus é conquistado pela força. Força de caráter, força de vontade, sabe? Força de tudo. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que lutar pela minha alma todos os dias. Na cruz, ele deu a sentença. Mas aqui na terra, nós estamos vivos para lutar o bom combate. Amém? Nós temos que combater o bom combate todos os dias. Porque a sentença para aquele que está firme em Cristo é o céu. Mas eu não chego lá se eu não combater o bom combate. Amém? Entenderam até aí? Então não tem essa coisa de, eu aceitei Jesus, está tudo bem, estou salvo, vou para o céu. Não, calma. Muita calma. Estabeleça culto. Ezequias chegou para o povo, versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade, subiu à casa do Senhor, mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário de Judá. E aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar, mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar, também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado e por todo Israel. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo mandado do rei de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, o som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Amém? Ou seja, sacrifícios e louvores. Diga, sacrifícios e louvores, adorações e sacrifícios. Tudo anda junto, nada anda separado. Você não pode... Tem gente que só louva, né? Adianta só louvar? Tem que sacrificar. Tem gente que só sacrifica, mas não louva, porque sacrifica sem o prazer. Amém? Então, é sacrificando e adorando a Deus. Aí ele diz assim, toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isso até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. Eles o fizeram com alegria, diga alegria, e se inclinaram e o quê? E adoraram. Então ainda Ezequias, agora vos consagrastes a vós, disse ainda Ezequias, agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graça à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graça. E todos os que estavam de coração, o quê? Disposto, diga, disposto, trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois com carneiros e 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados
600 bois e 3.000 ovelhas, e aí vai falando um monte de holocausto, de sacrifício. Versículo 36, Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra. Amém? Voltaram o culto, voltaram o sacrifício, voltaram a adoração, voltaram holocaustos, voltaram o primeiro amor. Porque tem gente que com o tempo da sua caminhada cristã deixou de fazer muita coisa, deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de jejuar, né? Deixou de evangelizar, deixou de se santificar. Muita gente vai deixando coisas, muita gente faz como o rei Acás fez, vai quebrando utensílios. O que são utensílios? São coisas que são úteis ao culto, à prestação de culto a Deus. Deus, ele tem utensílios dentro de você e dentro de mim que são úteis, e a gente às vezes quebra. Que são essas coisas que estão dentro do meu coração que eu quebro? Diga assim: princípios morais, espirituais, éticos. Quando eu quebro esses princípios, eu começo a agir na presença de Deus, porque nunca, quem disse assim, eu saí da presença de Deus, você nunca vai sair. Deus está em toda parte, amém? Mas você começa a andar na presença de Deus dissolutamente, diga, dissolutamente, ou seja, em desacordo, em contraponto. Deus não está mais tendo graça, tendo prazer em você. Deus olha e fica triste em ver que você, sabendo a verdade, se opõe à verdade. Você, sabendo o que é certo, faz tudo aquilo que está errado. Então, isso é você pegar a graça, pegar o sacrifício da cruz, pegar tudo que Jesus fez lá e simplesmente jogar fora. Jogar fora. E quando é que eu faço isso, bispo? Quando eu faço da minha vida, não um culto a Deus, mas um escárnio. Eu começo a escarnecer. Entendeu? Escarnecer. Eu uso o meu corpo para fazer coisas erradas. Eu uso a minha língua para falar o que eu não devo. Eu uso o meu tempo para fazer o que eu não devo. Então eu começo a escarnecer da cruz. Eu começo a quebrar princípios que o Senhor deixou. E isso é para a nossa própria perdição. Quem está entendendo isso? Quando a Bíblia coloca ordem, olha, o culto a Deus tem que ser com decência e com ordem. Tem ordem. O que é ordem? Ordem é algo que Jesus, quando aqui esteve na terra em carne, né? Porque ele está aqui no nosso meio. Quem crê que ele está aqui no nosso meio? Amém. Todo mundo crê. Agora, quem tem fé que ele está aqui no nosso meio? Amém? Então, tudo que pedires ao Pai, Ele vos fará essa noite. Se você tem essa fé. Amém? Preste atenção. Quando ele estava aqui, ele viu um centurião que o servo estava doente, né? O servo estava doente. O que foi que ele disse? Me leva à tua casa. Ele disse, não precisa. O centurião olhou e disse, não precisa. Eu sou um homem que entendo o que é ordem. Eu digo aos meus soldados, vão e eles vão. Vêm e eles vêm. Eu sei que basta uma ordem tua e meu servo será curado. Quando ele disse isso, Jesus se alegrou e disse, olha, em todo Israel eu nunca vi um homem com tanta fé como este. Porque muita gente acredita em Deus. Todos que estavam ali estavam na presença de Jesus, mas nenhum teve a fé daquele homem. Nenhum falou para Jesus o que aquele homem falou. Amém? Então Jesus disse, olha, em todo Israel eu não vi uma fé como a deste homem. Então, querido, o que é ordem? Ordem são princípios. Deus, quando nos deixou a palavra, Ele nos deixou o seu ordenamento. Para quê? Para que eu ande na bênção. Diga, andar na bênção. Mas para eu andar na bênção, eu tenho que conhecer a ordem. Eu tenho que buscar conhecimento da ordem. Como é que eu vou saber o que eu estou infringindo, o que eu estou transgredindo, se eu não conheço a palavra? Por isso que a Bíblia diz que quem não conhece é destruído. Porque ultrapassa os limites, porque faz coisas erradas, né? E vive por aí dissolutamente, contrário a Deus, achando que está tudo bem. Você pode pegar pessoas que estão aí fazendo tudo errado e perguntar para elas, quando morre um parente ou um amigo que faz tudo errado também, que bebe com elas, que usa droga, que faz tudo, aí o que eles colocam? Deus te tenha em bom lugar. Sim ou não? Que Deus te receba. Como? Se estava tudo errado.
Como que Deus vai receber? Se não estava puro, se não estava santo. A Bíblia diz: quem não for puro, não vai ver Deus, não vai herdar a glória. Se está em contrário à ordem, irmão, me fala, como que vai para o céu? Então Ezequias está estabelecendo o culto, está colocando ordem na casa. Amém? Diga para o seu irmão: você tem que estabelecer a sua vida um culto racional. Amém? Abra aí em Romanos 12. Eu tenho que voltar aqui em Romanos 12 para você entender isso. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e o quê? Agradável a quem? A você? Não, a Deus. É para agradar quem? A Deus, não a você. O sacrifício é para Deus, não é para você. Quem já ouviu aquela frase: Deus não quer sacrifício de ninguém? Quem já ouviu isso? Isso é mentira, está aqui escrito. Que Deus quer. E tem que agradar a Ele. Porque o sacrifício que não agrada a Deus, está lá em Eclesiastes capítulo 5, é sacrifício de tolo. Tolo. Entendeu? É sacrifício de tolo. Então, tem que ser um sacrifício que agrade. Vamos lá. E que é o vosso culto racional. E não serdes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De quem? A minha? A de Deus. Então tudo é para agradar a Deus, para a vontade de quem? De Deus. Tudo para Ele, por Ele, nele. Amém? Não é mais eu e eu de novo, não. É tudo Ele, Ele e Ele. O problema de muita gente é se desviar, se esfriar, se afastar do lugar que leva o nome e também do altar do sacrifício, de fechar o altar, de fechar as portas do templo do seu coração, é porque começa a cultuar a si mesmo, começa a cultuar o seu corpo. Sabe, tem gente que tem mais tempo em academia na semana do que num culto na igreja, sim ou não? É ou não é verdade? O culto fica todo bombadão, né? Todo pá. E o espírito e a alma? Ó, faz assim, ferrado. Por que você cuida tanto do corpo e esquece da alma? Quando você está lá na academia, você pega peso, você faz esforço. Não posso nem fazer isso, que na minha idade está doendo. Já aqui, ó, isso aqui está tudo ferrado. Mas você fica lá, faz aquele negócio, e agacha, levanta, e faz tanta coisa. Quando você chega na casa de Deus, você faz o quê? O que você faz? Você não é tão viril, tão forte, tão fortão, sou o Hulk. Aí quando chega na casa de Deus, você é quem? Chapeuzinho vermelho. Ou o lobo mau? O que você é? Presta atenção. A gente faz tudo pelo corpo e não faz nada pela alma. A gente alimenta o corpo com o melhor alimento. E a alma, a gente não se preocupa. Entendeu? Por que as pessoas ficam vazias e até se suicidam? Eu não sei se você viu lá no Shopping Guatemi, agora fizeram umas cercas naquele estacionamento, porque tem gente pulando lá e se matando. Aí fizeram umas cercas agora para evitar o povo pular. Por que o povo está pulando? Por que está pulando lá no Iguatemi? Porque eles querem ser chique, não é isso? Pelo menos vai morrer no canto chique. Mas presta atenção. Por que o povo está pulando? Porque está vazio. Porque alimentou o corpo, mas não alimentou o quê? A alma. Amém, pessoal? Quando é que a vida perde o sabor, perde o sentido? Quando você não alimenta a sua alma. A única pessoa que pode fazer de você uma pessoa feliz é o Espírito Santo. E ele tem normas e regras, ordens para poder entrar na sua vida. Não é chorando só que você vai receber o Espírito Santo. Não é só, não. Você vai ter que entender que ele só vai entrar quando você purificar todos. Tirar tudo que não presta para fora. E colocar todos os utensílios, todos os valores, todos os conceitos, preceitos, toda a palavra, toda a ordenança, tudo que você negligenciou
Ele quer que você traga de volta e coloque no seu devido lugar. Diga assim: eu vou arrumar minha vida. Diga assim: eu vou arrumar minha vida. Vou arrumar minha vida. Vou exercitar minha alma. É isso que você tem que fazer. Você tem que ficar forte espiritualmente. Amém? Sabe o que é que faz de você forte espiritualmente? A alegria do Senhor é a nossa força. Deus só se alegra quando você está bem espiritualmente. Quando você está mal, Deus não está alegre com isso não. Quando você não investe na sua vida espiritual, Deus não fica alegre com você. Então, se Deus se alegrar, você tem a força. Você tem a força de Deus. Você tem que alegrar o coração de Deus. Amém? Vamos lá. Então, ele estabeleceu tudo isso. Aí ele vem e estabelece a Páscoa. Páscoa, Santa Ceia nossa, hoje. Páscoa naquela época, amém? Já era uma coisa que significaria o sacrifício de Cristo por nós. Tá aqui. Hoje nós fazemos a ceia na igreja. Naquela época fazia-se a Páscoa de Israel, que era o livramento que eles tiveram do Egito, né? Hoje nós temos o livramento do inferno. Diga amém. Diga: quem está livre sabe muito bem o significado do sacrifício da cruz. Amém? Então eu celebro a ceia porque eu sei que o sangue e o corpo de Jesus foi sacrificado para mim, para que eu seja salvo, para eu sair do inferno. Então, tamanho sacrifício, quem concorda? Para você sair do mundo, para você sair do inferno, para você sair do que não presta, e você simplesmente vem à igreja, aí come, bebe e vai embora fazer a mesma coisa errada. Dá certo isso aí? Não, não dá. Mas quando eles foram celebrar a Páscoa, veja aí no versículo 17 do capítulo 30. Porque havia muitos na congregação que não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Amém? Então, quando você vem para a igreja e tem ceia, você diz assim: se eu tomar indignamente, eu vou pagar pelo corpo, pelo sangue de Cristo. Eu vou perecer, porque eu estou fazendo uma coisa, pegando uma coisa santa, né? E de forma indigna. Muito bem, é uma informação positiva. Mas vamos lá. Se você não comer da carne e do sangue, você não tem parte com ele. Você precisa comer, é necessário que você coma. E se é necessário, o que é o mais fácil? Eu deixar de comer? Eu comer indignamente? Ou eu me santificar e participar? É muito melhor me santificar e participar, né? Então, quando você vem, todo mundo aqui é pecador, inclusive eu, amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você vem ao lugar que leva o nome do Senhor para que Ele restaure você, amém? Agora, não é para você voltar para o pecado, não, é para você sair de lá, de vez. Bispo, eu estou lutando por isso. Então, pode cear, deve cear, deve. Por quê? Porque nós estamos aqui orando por você, jejuando por você e crendo que Deus vai santificar a tua alma. Amém? Por que você acha que eu estou pregando hoje aqui? Porque eu creio que Deus está abençoando você aí. Entendeu ou não? Nós estamos numa quarentena de propósito com Deus para quê? Para Deus abençoar a sua vida, para Deus transformar a sua família. Então pode ter certeza que o que nós estamos fazendo é para que você não fique de fora do sacrifício de Jesus. Agora, aqui está escrito assim, ó. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não se tinham purificado, verso 18. E contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele. Amém? E aí, olha o que acontece. Que dispôs o coração, todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor, Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário, que havia uma purificação que era exigida, ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Diga assim: o povo doente não cumpre as exigências. Diga assim: irmão, enquanto você estiver doente, você na sua alma, você não vai cumprir as exigências de Deus, as ordens. É uma doença.
É uma doença. Quando você está doente, você não vai cumprir. Você vai vir para o culto e tudo, chove no molho, mas você não consegue cumprir, porque você está doente. Você tem que reconhecer que o pecado é uma doença. Amém? A frieza, a indiferença, tudo isso aí é doença espiritual da alma. Tudo são coisas que você vai ter que ser curado. Amém? Você vai ter que se curar aqui. Através de quem? Através do Espírito Santo. Amém. Amém até aí? Então vamos lá. Diga assim: povo doente não cumpre a ordem de Deus. Amém? Então está aqui, ó. Verso 21. Os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande júbilo, e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor, todos os dias. E aí, Ezequias falou ao coração, diga ao coração. Quem quer ganhar o seu irmão para Cristo? Quem quer ganhar o seu familiar? Quem quer restaurar vidas? Então, faz uma coisa. Fala ao coração dessa pessoa. Quando eu estou falando aqui hoje, eu estou falando ao teu coração. Por quê? Porque se eu falar com o teu ouvido, ele está surdo, ele está duro, ele não quer saber, ele não consegue entender. É uma chiadeira tão grande, ele não consegue perceber o que o Espírito Santo está falando. Então eu estou falando com o teu coração agora, para você sentir a palavra, para você sentir a palavra de Deus, para você ser constrangido pela presença do Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo isso? Quem está sentindo a palavra? E esse sentimento que você está tendo, às vezes tem gente que chora, tem gente que se alegra, tem gente que, fica emocionado. Por quê? Porque está recebendo no coração. A palavra está indo como uma espada de 2 gumes entrando no teu coração. Amém? Então, Ezequias foi um homem sábio. Ele falou o coração. Você muitas vezes vai falar com a sua família e não fala o coração, fala o ouvido. Você fala com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho, ao ouvido. Você fala com seus pais ao ouvido. Está tudo duro, ninguém quer saber o que você está dizendo. Mas se você fosse sábio, você iria com palavras que tocassem o coração dessa pessoa. Amém? Que mostrasse a ela que você a ama e que tudo que você está falando é para o bem dela, é para a salvação dela. Tem gente que chega, ei, quer ir para o céu? Tem que tirar cigarro, tem que tirar cerveja, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, tem que tirar aquilo. Pode jogar os ídolos fora. Aí você começa a falar ao ouvido. Não. Você tem que chegar e dizer: você quer ir para o céu? Eu também. E eu quero que você vá comigo. Vamos sentar, vamos orar a Deus, vamos falar sobre a palavra de Deus, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos aprender aqui juntos. Você começa a trazer a pessoa para perto de você, para você falar o coração dela. Amém? Isso é importante. Isso é importante. Vamos lá. Então ele chamou e falou o coração de todos os levitas que revelavam bom entendimento no serviço do Senhor. E comeram por 7 dias as ofertas da festa. Trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato o fizeram com júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação. Aí ele vai fazer muito sacrifício à congregação. Os príncipes apresentaram também, se alegraram. Verso 25, toda a congregação se alegrou. Amém? Verso 26, houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Amém ou não amém? Olha que coisa linda. O povo agora queria buscar o Senhor. Mas na época, se você voltar do rei Acás, a Bíblia diz que o povo não queria saber de Deus. Na época do rei Jotão, o povo também não queria saber de Deus.
capítulo 26, volte aí. Na época do rei Jotão, 27, versículo 2. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava o quê? Na prática do mal. Mas bem aqui, no capítulo de número 30, a Bíblia diz que todo o povo ouvia a voz dos sacerdotes. Amém? Então, tem um período que eu sei que você está me ouvindo e continua na prática do mal. Tem. Que você vem para a igreja, vai para casa, vem para a igreja, vai para casa, parece que não ouviu nada. Tem. Que ninguém acredita em você. Ninguém acredita na sua mudança. Ninguém acredita que vai acontecer uma diferença. Ninguém. Por quê? Porque você continua na prática das mesmas obras, fazendo o que é mal. Aí, quando o trabalho de Deus vai sendo feito, a purificação, a restauração e tudo mais, acontece uma coisa: começa a ouvir a voz de Deus. Amém? Quando você abre o templo, abre o coração, o Senhor começa a ministrar dentro dele. E você começa a ser transformado. Você começa a cultuar Deus, não por uma religião, mas por uma transformação de vida. Amém? Isso é muito forte. Diz para o seu irmão, isso é o que Deus mais quer de você. Que você busque a Ele por uma transformação de vida. Amém? Você é o resultado daquilo que você ouve e daquilo que você lê. Se você não quer ouvir a palavra de Deus e não quer ler a palavra de Deus, você vai ouvir as coisas do mundo e vai ler as coisas do mundo. Ontem teve a Bienal, hoje terminou a Bienal hoje. Entendeu? Eu gosto muito de livro, mas sinceramente eu não perco mais meu tempo lendo livros que não sejam teológicos. Alguma coisa científica que eu veja, tudo bem, mas em sua maioria eu não leio outros livros. Eu procuro mais dentro da ciência da teologia, da sociologia, da antropologia, coisas assim. Mas eu não parto para esses livros que vocês muitas vezes pegam para ler, romance, né? Não sei o quê. Aí tem escrito por o espírito Gaspareto, né? Que é um demônio. Aí você vai ler aquilo ali, né? Um romance bonito, você chora, você se deprime, soluça, depois você fica com vontade de se matar e não sabe o que foi. Eu não perco meu tempo com essas coisas. Não perco minha vista com isso. Eu procuro ler o que edifica e ouvir o que edifica, porque tudo que não edifica, o que é que faz? Destrói. Amizades, livros, tudo. O que não edifica vai destruir você. Eu prefiro dar à minha casa a oportunidade de ser edificada e não de ser destruída. Amém? Computador, lá em casa é assim. Computador está lá, minha filha está ali, eu estou aqui. Entendeu? Eu digo, minha filha, não entre em nada que não venha a edificar. Não entre, porque se você entrar, zero computador pro resto da vida. Entendeu? Eu corto. Porque na minha casa eu coloco um culto a Deus, uma ordem. Não posso deixar, eu sou editador, não. Eu sou seguidor da palavra. Amém? O pai tem que educar seus filhos no caminho de Deus. Ensina os teus filhos no caminho que eles devem andar, para quando se tornarem adultos, não se desviarem. Amém? Esse negócio de pai liberal, não. O menino fica lá no quarto, acessa o que quer, faz o que quer. Eu não posso fazer. Ele já está com 14, 15 anos, faz o que quer. Vai nessa. Eu vi isso acontecer numa família. Um garoto de 15 anos, filho de um dos psiquiatras mais conhecidos daqui do Ceará. Não vou falar porque estou no ar o nome dele, mas o cara tinha uma formação tanto como psicólogo, mas também na área da psiquiatria. O cara, uma sumidade na área. Muita gente aí da alta sociedade procura esse cara. O filho dele, de 15 anos, pulou do 11º andar e se matou. Entendeu? Por quê? Porque ficou acessando sites que ensinavam coisas erradas. Sites satanistas que ensinavam que a pessoa podia se matar, que não sei o quê, ensinando coisas assim. E ele foi na onda. E o pai liberal, né, sem controlar o que o filho estava vendo, quando percebeu que não, o menino só fez olhar para a irmã dele e disse tchau, e pulou.
Então, irmão, quem ama seus filhos? Você ama mesmo? Então você tem o direito, você tem a ordem de colocar o respeito e a honra a Deus na vida deles, de organizar o culto, a casa, amém? Porque Deus te deu um sacerdócio dentro do teu lar. Você não pode deixar Satanás entrar, pintar e bordar, não. Amém? Entendeu isso? É meio chato, né, pastor? É meio chato. Mas são essas coisas chatas que o povo não queria fazer e estavam se perdendo. Viu? Às vezes a gente acha chato, e aí por isso que tem uma teologia moderna aí, né, vigente, que pode tudo, tudo, está tudo liberado. Quem foi que deu autoridade a qualquer pastor para largar a porta do reino? Quem foi que autorizou o pastor a largar o caminho? O caminho que Deus disse que era estreito e a porta que Deus deixou estreita. Se quem fez o caminho e quem fez a porta determinou que seria bem estreito, como que a igreja agora, no século 21, quer alargar tudo? Na minha Bíblia, eu não sei na sua, mas na minha continua dizendo: espaçoso é o caminho e larga é a porta que conduz para a perdição. Ó, tá vendo? Para a perdição. Agora, o caminho estreito e a porta estreita conduz à vida eterna. Quem quer ir para o céu? Caminho estreito, porta estreita. Amém? Então, diga para o seu irmão, não alargue não. Não vem com esse negócio de teologia moderna, modernismo. Diga assim: eu não sou crente moderno, eu sou crente eterno. Amém? Há uma diferença muito grande. Muito grande. Tá? Muito grande. A gente não tem aqui que ficar discutindo minúcias, mas há uma distinção muito grande. Porque o povo se perdeu nas coisinhas que começaram a negligenciar. E o rei Ezequias disse: não sejais negligentes. Amém? Não seja negligente. As minúcias que você acha estão importando na sua vida espiritual. Estão tirando de você coisas que você já podia ter conquistado. Amém? Vamos lá. Chegamos ao capítulo 31 do rei Ezequias. E eu queria que você lesse comigo isso aqui. Acabando tudo, versículo 1. Tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali, saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Diga assim: tudo que é ruim na minha vida tem que ser destruído. Todo altar, amém? Que não seja Deus, seja destruído. Então, tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Primeiro eles saíram fazendo o quê? Procurando. Eu vou procurar onde é que tem um altar, onde é que tem algo que desagrada a Deus. Eu vou quebrar isso aí tudinho. O povo todo o povo partiu para a briga. Todo o povo. Amém? Diga assim: todo mundo tem que fazer isso. Diga: a minha casa abençoada, quando a família toda, unida, num só pensamento, se reúne para quebrar as maldições. Amém? Quebrar as maldições. Vamos lá. Versículo 2. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério. Os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro, nos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com a sua devida, com a sua parte devida, aos sacerdotes e aos levitas. Para quê? Para quê, pessoal? Para que eles pudessem dedicar-se o quê? A lei do Senhor. Cabe uma explicação aqui. Preste atenção. Quantas tribos compunham o povo de Israel? Diga 12. Dentre elas, a tribo de Levi. Amém? A tribo de Levi, dela,
Deus fez uma coisa. Quando Josué assentou todo mundo na sua terra, a parte de Levi ele não deu. Não deu. Ele disse: vocês não vão ter herança na terra. Vocês não vão ter nada. A riqueza que a terra tem não é para vocês. Vocês vão, por ordem de Deus, vocês vão cuidar da casa de Deus. A terra, naquele momento, lembra bem, eram os primogênitos que cuidavam. Deus disse: agora não vai ser mais os primogênitos, vai ser a tribo de Levi. E por quê? Porque Levi tinha feito um negócio errado lá atrás, que não adianta eu falar agora, que eu vou explicar muito, e ele recebeu uma maldição, entendeu? E agora, ele amaldiçoado, né? A forma de Deus abençoar a tribo, e ele ia receber a paga da maldição, mas ao mesmo tempo a bênção. Ou seja, qual era a paga? Fez o errado, fez um escárnio, uma carnificina lá atrás. Deus disse: você não vai ter herança por causa disso. Amém? Mas eu vou te fazer uma coisa. Você vai cuidar, a tribo de vocês é que vai cuidar do templo. Amém? Vocês vão ser soldados do templo, vocês vão ser sacerdotes do templo, tudo do templo é com vocês. E 11 tribos vão manter vocês, para vocês cuidarem da casa do Senhor. Amém? Então a tribo de Levi tinha esse chamado de cuidar do templo e ser mantido pelas 11 tribos que tinham herdado herança na terra. Amém? Na igreja, nós temos pessoas que não têm chamado para ser pastor, para pregar, né? Para ser missionário. Tem gente assim: não, eu não tenho esse chamado, bispo, eu não tenho. Amém, eu entendo. Mas para pregar o evangelho lá na sua casa, lá na sua vizinhança, você tem. Todo mundo tem. Todos nós somos sacerdotes para isso. Amém? Mas para cuidar de um povo, cuidar de uma igreja, para estudar teologia e tudo isso, bispo, é mais difícil para mim, não dá. Não foi isso, eu sou de outra área, eu gosto de informática, eu gosto de não sei de quê, eu gosto de economia, de contabilidade, eu não entendo muito de teologia, nem é minha praia. Muito bem, tá certo. Eu não vou forçar a barra com você. Então você entende que existe um povo que vai ter que fazer o que você não vai fazer. Sim ou não? Quem entende isso? Tem gente que vai ter que cobrir esse buraco. Tem gente que vai ter que pagar essa conta aí, porque se você não faz, tem que alguém fazer. Então, tem gente que mantém e tem gente que é mantido para fazer o que o outro não faz. Amém? Tá? Então, cuidar de igreja não é mole. Nem todo mundo aguenta. Então, tem gente que mantém o pastor por causa disso. Por quê? Porque o pastor tem que cuidar da igreja toda. Isso não é fácil. Amém? Isso é um chamado, exige estudo, exige tudo. Aí a pessoa que não tem esse mesmo chamado, ela pode dizer assim, ela é das 11 tribos. E o pastor é daquela tribo lá que tem que cuidar do sacerdócio. Amém? Tem que cuidar de todo mundo e tem que cuidar da integridade do templo, do lugar que leva o nome. Amém? Então isso é uma ordem de Deus até hoje para a igreja. A Bíblia diz lá pelo apóstolo Paulo que aquele que te ensina no altar, ele deve ser mantido por você. Amém? Continua essa ordem lá no Novo Testamento, lá na igreja primitiva. Tá certo? Então, nós temos que continuar lembrando que Deus não mudou. Sacerdotes e levitas, aqueles que cuidam do templo, são mantidos por aqueles que não cuidam do templo, por aqueles que não têm essa orientação, ou que não têm esse ministério. Amém, pessoal? Entenderam isso? Então, nunca mais vai nessa onda de Satanás. Eu vou dar dízimo e oferta para manter pastor, e fulano está dizendo que eu sou um bobão. Não, filho. Você não é um bobão, você está obedecendo a palavra. Amém? Você está obedecendo a palavra. Você está fazendo o que Deus ordenou pelos apóstolos, o que Deus ordenou pelos profetas, o que Deus ordenou através da sua palavra. Então, você não é bobão. Bobão é quem não enxerga o valor da obra de Deus. Amém? Não enxerga. Quem não percebe o valor da igreja, o valor de uma pessoa mentorear a sua vida espiritual, ensinar você as coisas que você não entende. Amém? E aí, comentário à parte.
Isso é um chamado, é um ministério. Mas tem gente errada, como tem em todo canto, tem gente errada. Tem ou não tem? Então tem gente errada que faz disso uma forma de lucro. Sim ou não? Né? Que faz da casa de Deus um comércio. Está errado. Está errado. Tem gente que se utiliza de coisas, de instrumentos, né? Eu não vou esticar muito a baladeira não, mas você sabe, né? Dá nojo. Quando você liga, venha pegar a vassoura ungida, venha pegar o não sei o que, o penduricalho lá. Pelo amor de Deus. Passamos disso, sim ou não? Né? O pior é que é assim, ó, de gente que vai buscar essas coisas. Um monte de gente bobão que vai atrás disso. Irmão, o único chamado do Evangelho é para a cruz de Cristo. Nós somos profetas do arrebatamento. Amém? Me cabe a mim apenas ensinar você o caminho, a verdade e a vida. Eu estou aqui para doutrinar você da maneira que os apóstolos doutrinaram. Nós não temos nada a ver com essa coisa judaizada que a turma quer fazer hoje. Isso não é legal. Viu? Tá certo? Você quer uma dica? Procura fazer um curso de escatologia que você vai ver. Israel não vai ser arrebatado. Viu? Entendeu? Quem entendeu isso? Diga para o seu irmão, você sabia que o povo de Israel vai ficar no dia do arrebatamento? Ué, não é povo de Deus? Mas há profecias e mais profecias que falam sobre isso. Eles não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Não receberam. Eles vão ficar para os 7 anos do anticristo. 3 anos e meio eles vão estar lá adorando o anticristo, pensando que é o Messias. Depois, quando cessar o sacrifício no templo, quando o anticristo se revelar como anticristo, aí eles vão ficar contrários ao anticristo e vai ter uma grande carnificina no meio do povo. Entendeu? Entendeu não? Então Israel vai ficar. Eu não sei por quê, que sabendo que Israel vai ficar por causa de tanta liturgia, de tanta coisa que não é Cristo e que não traz o cristianismo às vidas, hoje tem um bocado de pastorzinho imitando judeu e fazendo o povo ser judeu. Não entendo. Você entende? Não entendo. Irmão, nós somos ministros da nova aliança, não da antiga. Amém? Amém? Eu podia estar aqui com a estola sacerdotal, né? Com o urim, o tumim, estava tudo aqui arrumadinho. Aí você chegava, santo, o homem é santo, olha ali, ele tem o urim, ele tem o tumim, ele está com a estola, ele está todo equiparado lá, todo com o equipamento completo de um sacerdote. Eu podia estar mandando você fazer 1001 peripécias do antigo culto levítico. Não. Em Cristo tudo isso foi abolido. Amém? Nós temos que ter o entendimento do passado como sombra das coisas que hoje são reveladas em Cristo. Amém? Entenderam isso? Sombra, apenas uma sombra. A gente fala na teologia de alegorização. Por quê? Porque são sombras. Todo o culto lá dos sacerdotes levitas tem a ver com o culto de hoje no sentido alegórico, profético, mas nada daquilo se aproveita mais hoje. Amém? Nada daquilo é para ser feito. Se fosse, a gente nem entrava aqui, tinha que ficar lá fora. Amém? Ao contrário, hoje nós temos que entrar, porque hoje o véu foi rasgado e pelo novo e vivo caminho que é Cristo, nós nos chegamos à presença de Deus. Entenderam ou não entenderam? Amém. Sei que não tinha entendido. Para terminar, ele disse: logo que se divulgou, versículo 5, esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em o quê? Abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas,
o dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu, diga comigo, desde que se começou a trazer a casa do Senhor, a casa que leva o nome, a casa do Senhor, estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância. Por que havia sobra na casa de Deus? Porque o povo trouxe muita coisa, amém? Os sacerdotes e os levitas não tinham o que reclamar, estava tudo abundante na vida deles. Mas olha a consequência, porque o Senhor abençoou ao seu povo, amém? O Senhor abençoou o seu povo, e essa grande quantidade é o que sobra. Irmão, essa é uma lei. Quando sobra na casa de Deus, tem abundância na sua. Quando falta na casa de Deus, na sua, o negócio está ruim. Entende? É uma lei. Deus continua sendo o mesmo. Quando você traz com amor, com carinho, com respeito, com honra, a casa de Deus, os dízimos e as ofertas para manter a obra de Deus, lá na sua casa vai acontecer abundância. Amém? Eu queria só que você lesse isso comigo para terminar. Malaquias. Depois a gente continua o rei Ezequias, mas só para a gente concluir de hoje. Malaquias, capítulo de número 3. Obrigado. Versículo de número 10. Aliás, versículo de número 6, depois o 10. Vamos lá. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ele não vai mudar, ele é imutável. Por que ele não muda? Porque ele é perfeito. Como é que você vai melhorar uma coisa que já é perfeita? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Verso 10. Aliás, verso 8, perdão. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Amém? Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra abençoada, deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem quer ser abençoado? Amém? Entendeu isso? Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor quer que eu entregue dízimo e oferta? Não, eu não quero nada, irmão. Eu não quero nada, até porque quem tem que querer é você. Amém? Quem tem que querer é você. Quem quer agradar a Deus, recebe a orientação e faz conforme a orientação. Tá certo? Amém? Então, o dízimo não é meu, é de Deus. A oferta não é minha, é de Deus. Então, eu entrego o meu dízimo, porque não é meu. Então, eu entrego a oferta, porque não é minha. Eu entrego para manter a obra de Deus. E isso é uma ordenança. Quando eu faço isso, lá na minha casa, Deus traz abundância. Amém? É o que eu planto e o que eu vou colher. Pastor, isso é troca. Não, Deus não troca com ninguém. Não precisa de nada nosso. Ele não troca. Mas a obediência é necessária. Amém?